eu estou lendo o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem há quem possa lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Mas agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Se eu terminasse esse sermão aqui, e não fizesse nenhuma aplicação final para nós hoje, você teria apenas uma aula de história e arqueologia confirmando a doença mental de Nabucodonosor. Mas, olha para mim aqui e aprenda mais uma coisa. Eu não sou um psicólogo, nem fiz psicologia. Mas eu vou fazer às vezes de um psicólogo e vou dizer algumas coisas aqui. Há vários graus de doença, de loucura. A loucura não tem um estágio único, há vários graus. Todos nós temos um pouquinho de loucura durante o dia a dia. Todos nós. Sabe aqueles famosos 5 minutos de loucura? Todos nós temos. Quem nunca fez uma careta diante do espelho e quando foi surpreendido por alguém fingiu que estava estourando uma espinha? É verdade ou não é? Todo filho único já teve vontade de fugir de casa. E vai por aí afora. Não é isso? Bem, existe uma classificação de loucura que acho muito interessante. Loucura, preste atenção nisso, é toda e qualquer forma de fuga da realidade. Aprenda essa definição. Loucura é toda e qualquer forma de fuga da realidade. Loucura é quando a realidade é uma e eu penso que é outra. Em frente a mim há uma câmera. Isto é a realidade. A realidade é a expressão exata. A verdade é a expressão exata da realidade. Isto é verdade. Há uma câmera aqui. Mas se eu penso que em minha frente há uma árvore, isso é uma loucura. Porque eu estou fugindo da realidade. Guardou esse conceito? Agora guarde um segundo conceito. Existe um tipo de louco chamado louco crônico. É o chamado borderline. Louco fronteiriço, melhor dizendo, não louco crônico, louco fronteiriço, aquele que está na fronteira, no border. Como é o louco fronteiriço? O borderline. É um louco que, se ele estivesse no hospício, ele não sairia de lá. Mas como ele está no hospício, a gente não tem argumento para mandá-lo para lá. Eu não tenho como mandá-lo para o hospício, mas se ele estivesse no hospício, ele não sairia de lá. Ele está sentado aí na rua, ele não rasga dinheiro, ele não atravessa na frente dos carros, mas ele vive constantemente fugindo da realidade. Sempre. Há pessoas que veem todo mundo contra ele. Há mulheres que veem em todas as mulheres uma amante do seu marido. Há maridos que veem em todos os homens um amante da sua mulher. Há pessoas que acham que todo mundo que sorri para ele está mentindo. Tem gente que vive raciocinando numa frequência própria. Ele acha que só ele tem a razão. Ninguém mais tem razão. Tem pessoas que fogem da realidade. Ele nunca dá razão aos outros. Ele sempre conta a história na versão dele. Isso é um tipo de loucura. Você ouve alguém dizendo assim, eu cheguei para ele e falei assim, fica calado. Fica calado. Ele ficou calado, não falou nada. Nada. É assim que a pessoa conta, né? Vamos ouvir a versão do outro. Ele chegou gritando, eu calei, nem dei satisfação. Ele ficou lá falando igual bobo lá. Sabe,
Toda história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Isso é fato. Então, cuidado para não ser um louco fronteiriço. Alguém que vive fugindo da realidade. Alguém que raciocina numa frequência própria e acha que só ele tem razão. Tem jovem que acha que nunca vai ficar velho. E que velho só fala bobagem. Que velho, quando dá conselho, é porque não curtiu a vida. Cuidado. Não pense besteira assim, não. De repente, ele está querendo te dar uma sugestão de uma besteira que ele fez e não quer que você cometa para não ter os mesmos erros. E tem pessoas mais velhas também que acham que todos os jovens não têm nada para oferecer. Só quando ele tiver a sua idade que ele vai ter alguma coisa para oferecer. Eu não sei se é assim. Essa igreja começou com jovens que o mais velho deles tinha 25 anos. Ellen White tinha 17. Tiago White tinha 21. Cuidado para não fugir da realidade. E quer uma dica de não fugir da realidade? A vida é feita de detalhes. A história é feita de detalhes, não de grandes coisas. Na Inglaterra, uma vez, eu vi no museu um prego, um parafuso, um prego desse tamanho. E uma plaqueta. Esse único prego quebrou, certa vez, em 1800 e pouco, e descarrilhou e causou o descarrilhamento de um trem de 17 vagões. Só um preguinho. Você sabia que a história da Segunda Guerra Mundial foi mudada por causa de uma pedrinha desse tamanho? Hitler já estava tentando testar armas atômicas. Quando Einstein fugiu para cá, para a América, ele já noticiou a Roosevelt do perigo das armas atômicas. Ele sabia que Hitler tinha quase o mapa da bomba atômica. E que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos, a Alemanha iria jogar isso aí. E Hitler já estava fazendo testes com um navio, com um submarino, com munição atômica. E ele testou esse navio debaixo do mar para atacar a costa da Tunísia. E lá debaixo, a turbina do submarino, eu falei submarino, né? Engoliu uma pedrinha desse tamanho. Ele perdeu o seu curso, bateu num rochedo e explodiu. Isso foi descoberto muito depois da guerra. Se essa pedrinha não tivesse entrado ali, não tivesse engolido, talvez ele teria conseguido soltar a bomba atômica antes dos americanos. E a Alemanha nazista seria vitoriosa na Segunda Guerra Mundial. O dia D teria uma outra história. Tudo por causa de uma pedrinha desse tamanho. Existe uma música no Brasil que um rapaz conta... Eu perguntei para minha mãe, mãe, onde é que você nasceu? Ela falou, bom, eu nasci em Curitiba, mas... O meu pai, que é o seu avô, nasceu em Porto Alegre. E um dia ele foi caçar atrás de um morro. E quando ele estava caçando, ele ouviu uma moça gritando, socorro, socorro. E quando ele chegou desesperado, pensando que era um bandido que estava atacando, ele viu uma barata. Em cima de um pouco de arroz ali. Ele matou a barata, ela ficou contente, ele se apaixonou por ela, os dois se apaixonaram. E aí começou a nossa família. E ele saiu dali triste, ele falou, puxa vida, se não tivesse aquela barata ali... Ninguém tinha gritado. Se ninguém tivesse gritado, meu avô não tinha escutado nada. Ele ia para a caçada. Se ele tivesse ido para a caçada, ele não tinha conhecido minha avó. Se ele não tivesse conhecido minha avó não teria minha mãe. Se minha mãe não existisse, meu pai não casaria com ela. Então não nasceria. Eu devo minha vida a uma barata. Agora que você sabe que a vida é feita de detalhes e que a loucura é toda e qualquer forma de fuga da realidade, preste atenção nesse conselho final. Quando você vira a placa stop. Pare. Não só porque a polícia daqui pode aparecer debaixo da terra, igual Matrix, não é por isso não. É porque a placa diz stop. Se você só reduz o seu carro e continua, você está fugindo da realidade. A placa está dizendo stop. Mas você está agindo como se ela dissesse apenas slow. O semáforo está vermelho, mas você passou por ele, agiu como se ele estivesse verde. Eu não estou falando daquela situação excepcional que você está com uma mulher grávida dentro do carro correndo para o hospital. Exceção é exceção. Eu estou falando do dia a dia. Compreende? Estou falando do dia a dia. Você age como se aquilo não fosse um problema. Você não lê a Bíblia todos os dias, mas sabe que deveria ler. E vem para a igreja no sábado e age como se houvesse lido. Você vem ao sábado para a igreja, assiste o culto e volta para sua casa como se estivesse tudo bem. Quando você sabe que não está tudo bem. Você está fugindo
da realidade. E quando você começa a fugir da realidade em coisas pequenas, cola. Você não estudou para a prova. Mas você olha do lado ali, tem uma anotação que lhe ajuda, você colou. Você não sabe a resposta, mas você agiu como se soubesse. Você fugiu da realidade. Quando você vai treinando sempre a ter microfugas da realidade, a sua mente vai estar sempre sendo treinada a fugir da realidade. Quando a vida lhe apresentar um grande desafio,